Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos que se inscrevam, caso não seja inscrito ainda. Fiquem à vontade na seção de comentários. E o tema de hoje é: não aceite ser o prêmio de consolação de nenhuma mulher. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco black pill, né? Vamos dizer assim, um vídeo um pouco niilista, negativo, né? Onde tem uma espécie de vacina aí com anticorpos ao qual vai dar uma reação, né? Reações adversas aí, algo não muito agradável de ouvir durante 3, 4 dias, pode dar um certo desânimo e tudo mais. Em alguns outros já estão completamente vacinados contra isso e vão só estar tendo a dose de reforço, né? Mas depois de determinado tempo aí, 1, 2, 3 semanas aí que a digestão é feita sobre esse assunto, a vida fica mais leve, fica mais tranquilo aceitar algumas coisas do que vão ser dito aqui, né? Lembrando que não são coisas da minha cabeça, verdades do que eu criei, são apenas exposições da realidade através dos estímulos e recompensas que a gente está vendo no ambiente aí, que esse é o foco do canal. Não é um canal de opinião pessoal, obviamente um pouco de opinião pessoal acaba tendo, né? Não dá para ser informativo 100% do tempo, mas também não é um canal muito menos de julgamento moral, né? É mais uma análise aí da sociedade e do grande colapso dos anos 20 que está por vir, da gigantesca horda de mulheres solteiras que nós vamos ter aí, né, com mais de 30 anos, né? As mulheres nascidas nos anos 90. Hoje em dia, né, para namoros que vão começar ainda, ou que começaram recentemente, quando eu digo recentemente, é de uns 3 anos para cá, né, acho que até 2015, 16, no máximo 17 ali, você ainda, namoros que começaram até essa época, antes disso, ainda tem bastante relação saudável, no qual é, não, por uma certa falta de oportunidade, as mulheres não ficaram tão infectadas com o vírus do Instagram, da hipergamia e da luxúria. Obviamente tem, né, algum grau de toxicidade, né, desses elementos, mesmo em mulheres que estão em namoros mais antigos, só que menos, né. Esses namoros, o que a gente chama de namoros velhos, né, eles tiveram muito tempo no qual essa grande bolha do Instagram não interferiu muito no namoro. Obviamente, muitos namoros também foram destruídos por isso. Namoros que eram saudáveis foram destruídos por conta dessa exposição que as mulheres tiveram de vidas perfeitas no Instagram, né? E muitos caras foram chutados aí, né? E a maioria dessas mulheres que achou que ia encontrar algo melhor tá esperando até agora o homem melhor, né? Então, essa questão do não seja um prêmio de consolação, né, de nenhuma mulher, é o seguinte. Hoje, então, nesses namoros que começaram recentemente, outros das mulheres que estão prestes a começar um namoro, caso algum cara aceite, porque a mulher tem a chave do sexo na sociedade. O homem tem do namoro e do casamento. Então, a mulher, a hora que ela quer transar, ela transa. Só que não é a hora que ela quer namorar ou casar com algum cara que ela vai aceitar. Não estou falando casar com qualquer um, porque gado de baixo valor é o que mais tem no Brasil, mas assim, com um cara que ela aceite, aí ela tá ferrada, porque ela depende de uma bela de uma loteria para acertar. Então, o que seria um prêmio de consolação, né? Quando a mulher casa ou começa um namoro hoje, só tem dois tipos de homens o qual ela designa um papel. Ou o cara é o prêmio, ou o prêmio de consolação. Aquele que é o prêmio, né, é o cara destacado, é o cara alfa, é o cara que várias outras querem, né, é o cara que algumas poucas sortudas vão conseguir, né. Então, é o cara que elas sonham, né, é o cara que todas as mulheres sonham namorar, né, que tem que ter todos aqueles requisitos, né, uma rede social destacada, ser viajante, ter uma renda muito alta, né, ser desejado por outras mulheres e por aí vai. Essa é o que ela sonha, né? Eu vou até citar um texto aqui no final do vídeo que foi uma aberração que eu vi no Instagram esses dias aí, com um monte de encalhada curtindo. Um texto que deu quase 100 mil likes aí, que um cara aí, um gadão de valor aí escreveu, né? Esses caras que iludem mulher no Instagram. Não sei, eu não considero esses caras gado puro, porque esses caras ainda ganham dinheiro vendendo curso, coach de relacionamento e tudo mais. Então esses caras, eles sabem trabalhar bem na desgraça no desespero feminino. Então, poucos caras vão ser o prêmio, né? A maioria, né, dos caras que estão namorando hoje, eles são prêmios de consolação, né? O que seria o prêmio de consolação? É aquele cara
que ele ficou a vida toda atrás da mulher, a mulher ficou dando vácuo nele, a mulher enrolou ele, a mulher contou pra ele caras que ela transou, né? É o cara que ela deixou de lado ali, ficou amiguinha e tudo mais, e o cara louco pra ficar com ela, né? E esse cara não acordou, né? E acabou sendo fisgado, daí a mulher bateu uns 30, 32 ali, viu que não conseguiu o milionário de Instagram, ela vai daí pro cara de classe média carentão, né? Que é o cara que ela deixou sempre ali na geladeira por muito tempo, né? Que é o prêmio de consolação. E às vezes o cara pode ser até um cara de classe média alta, né? Um cara um pouco mais acima aí, que ele também vai ser prêmio de consolação, né? Porque daí para as mulheres mais bonitas, né? Que tentaram daí o topo do topo, né? Que é 1%, 2% dos homens ali, que não conseguindo esses caras, elas vão aceitar ter um cara de classe média alta, um cara que tem um cargo bom aí, um cargo público bom, uma pequena empresa que tem um faturamento legal, né? Enfim, o cara ele tá bem acima da média, mas está longe de ser o prêmio que ela desejou. Ele também não deixa de ser um prêmio de consolação. O grande problema de você entrar num namoro hoje, né, é que independente de quem, a não ser que você seja um super alfa e esteja escutando isso aqui, né, mas super alfas acho que não precisam muito de conselho, esses caras, não que os homens abaixo da pirâmide não sabem jogar o jogo, né, mas os homens que não nasceram privilegiados, né, eles têm uma probabilidade maior de cair em golpe. Por quê? Porque a escassez sexual, quanto menos mulheres o cara se envolve ao longo da vida, né, mais ele tende a cair em golpes femininos, a não ser que ele comece a tomar red pill. Ou seja, o cara não precisa ser um comedor, um milionário para aprender os conteúdos aqui que diversos canais do YouTube estão falando. Então tem muito cara normalzão aí, com uma vida normal, que a partir do momento que começou a escutar um Dom Sandro, um Raccoon, uma Atitude Alfa, né, um Brunão do Social Arts, né, o Renan da Lei dos Homens e diversos outros brilhantes canais que tem por aí, né? E material do Alita, vendo amigos dele se ferrar ou ele mesmo se ferrando e aprendendo de uma maneira que não precisou de uma teoria por trás, né? Os caras estão acordando, né? Que é o que a gente está falando aqui que os homens estão acordando. Então a questão do prêmio de consolação é uma humilhação para o homem. Isso nenhum homem deve aceitar isso, entendeu? Nenhum homem mesmo. Por que eu disse que o vídeo ia ser meio black pill, meio depressivo, né? Porque é o seguinte, mesmo quando às vezes o cara já te considera um pouco red pilado, o cara sabe como é que funciona o jogo e tudo mais, ele fala, putz, finalmente consegui ficar com essa guria, né? Aí ele vai ver, pô, mas em que momento da sua vida essa guria ficou com você? Foi quando ela estava nos 22 anos, no auge da beleza, da fertilidade, da juventude, ou só porque ela ainda é bonita, porque hoje em dia os procedimentos estéticos dão uma atrasada no balzaquismo das mulheres, né? E, enfim, muitas mulheres também se cuidam, fazem dieta, academia, ainda conseguem manter um corpão, uma aparência boa aos 30. Então, qual que é a graça de você ficar com essa mulher que você quis desde que você tinha 20 anos, 18 anos, alguns casos até aquela menina que você é apaixonada no colégio, só quando ela está com 30 anos já viu 327 pica ao longo da vida dela. Então, assim, um homem não tem que passar por essa humilhação, ele não tem que assumir esse tipo de mulher, entendeu? Não é que 100% das mulheres de 30 anos solteiras são imprestáveis, né? Algumas acabaram realmente levando azar no amor, tiveram um divórcio inesperado, né? Outras foram traídas, mas enfim, a gente sabe que é minoria, a gente não pode trabalhar com exceção como regra. A esmagadora maioria das mulheres que tem um mínimo de beleza aceitável, que encalhou nos 30 anos, ela recusou um número gigantesco de homens ao longo da vida dela. Né? E não é só homem tosco, homem pobre, homem feio. Teve caras compatíveis ali com ela assim, e caras até acima dela, tá? É o que a gente tá falando aqui, a mulher nota 6, aparece um cara nota 6,5, 7, ela tá recusando como se fosse um cara nota 0, né? Porque ela quer o cara nota 10, né? Então, depois que a mulher recusou todos esses caras e não conseguiu fisgar o cara, aí ela parte para os prêmios de consolação. Eu tenho diversos amigos aí que infelizmente são prêmios de consolação aí de mulheres. Esse termo, prêmio de consolação, foi até um grande amigo meu, muito estudioso aí da psique feminina, que passou, né, esse termo. Eu estou usando esse termo através de uma conversa que eu tive com ele. Ele foi bem franco, falou, ou você é o prêmio ou você é o prêmio de consolação, né? Então, geralmente o prêmio, né, a mulher o cara é a mulher que casa mais cedo, né, com 24, 25 anos, né? Essa que ela percebeu, tem algumas mulheres que são espertas, tá? Elas podem até não ser um exemplo não é só porque a mulher casou nova e tudo mais que ela quer dizer que é sinônimo de que seja uma pessoa boa, não. Mas elas são, pelo menos espertas, elas perceberam que o ambiente está podre. Na primeira oportunidade que tiveram de ficar com o cara destacado ali, elas não largaram mais, né? Não ficaram nessa de querer que apareça sempre o melhor. Algumas mulheres fizeram isso aí e conseguiram o prêmio delas. Outras sortudas também, mesmo com 30, 32 anos e muita rodagem, vão conseguir algum alfa destacado, mas é minoria absoluta mesmo, porque tem poucos caras assim no Brasil.
E a maioria fica esperando, fica naquela eterna espera do prêmio que ela sempre sonha. E esse prêmio não chega, elas partem para o prêmio de consolação, né? E assim, é muito triste você saber que aquela menina que você sempre sonhou, que você sempre quis ficar e tudo mais, por mais que depois você tomou uma red pill, você aprendeu, você desapegou e tudo mais, que ela vem atrás de você daí. Porque mesmo você já estando desapegado, dando risada até do encalhamento dela, você tá ficando com, às vezes muitos caras conseguem evoluir, ficar com um corpo legal, ler livro pra caramba, ganhar bastante dinheiro, né? Aí estão ficando com as novinhas, né? Porque as mulheres ficam bravas, né? Com a Leonardo de caprização da sociedade, né? Com os homens cada vez, os homens que evoluem ficam com as novinhas, né? Que é o que o Leonardo DiCaprio sempre fez e sempre vai fazer, né? Porque é engraçado que é como se quando elas tivessem 21, 22 anos, se elas tivessem interesse nesses caras, né? Aí elas deixam os caras a ver navios na friendzone, sofrendo e tudo mais, os caras aprendem com a pancada, com o tapa na cara que a vida deu, e depois é óbvio que esse cara, se ele conseguir um nível maior na sociedade, ele vai ficar com as novinhas. Então, a mensagem ela deve chegar ao maior número de homens para que esses caras falem, olha, mesmo que você for casar, namorar e tudo mais, esse canal que não tô pregando para os caras não casarem nunca, entendeu? Eu acho que assim, você quer entrar numa exceção, você quer acreditar em exceção e tudo mais, beleza, eu também acho que existe exceção. Mas pensa bem antes de entrar num paraquedas que tem 95, 97% de chance de não funcionar, né? Mesmo que não dê divórcio, não dê filho pagar pensão nem nada, às vezes você pode ter um casamento horrível, né? Mas enfim, existem seus casamentos felizes, existem, beleza. Se o cara quer entrar nisso aí, falar, um dia eu vou encontrar alguém, não sei o quê, que você tenha a noção completa dessa diferenciação entre o prêmio e o prêmio de consolação, né? Porque o prêmio é a medalha de ouro, o prêmio de consolação é aquilo que te ensinaram aqueles professores, né, educadores, orientadores, pedagogos, né, quando você perde uma competição no colégio, dão aquela medalha de participação, que fala o importante é participar. Até uma criança de 7 anos odeia esse tal de prêmio de consolação. Imagina um homem formado, então. Né? Então, o homem não tem que passar por essa humilhação de ficar com mulher rodada quando ela está com 30 anos, né? Porque isso é uma coisa ridícula, né? Porque não é justo com um cara que correu a vida. Porque esse cara, quando eles eram novos ali, tinham 23, 22 anos, ele queria construir algo com essa guria. E ela não quis, porque ela só quis ficar festando, indo em festa, indo em lancha, em condomínio, restaurante caro, viajando, etc. Ele não quis saber do cara. Por que esse cara tem que assumir essa bomba depois que vai estar com diversos problemas emocionais e bagagens que carregou de outros homens aí, né? Então, não aceitem ser o prêmio de consolação. O prêmio de consolação é a humilhação completa para o homem. Uma coisa é você ficar com essas rodadas para sexo casual, entendeu? Ir no apartamento dela, sair até comer um negócio, não dá em nada, beleza, entendeu? A libido do homem é muito difícil de controlar, e às vezes se tiver que ficar com essas BMW mais velhas, né, que a gente fala que a BMW velha é aquela mulher que foi muito bonita na juventude e ainda preserva alguns traços disso por conta dos procedimentos estéticos e do jeito que ela cuida do corpo, né, ela acaba se tornando uma BMW velha, é velha, mas ainda é uma BMW, mas não assuma essas BMW velhas. Tá? Não seja o prêmio de consolação dessas mulheres aí, porque isso aí vai destruir você no longo prazo, entendeu? Não estou falando que se você casar com uma mulher virgem de 22 anos, você vai ser 100% de chance de ser feliz, né? O que eu estou falando é o seguinte, não seja o ombro, né? Não seja o step, né? Não seja aquele com que ela vai se escorar depois de ter ficado triste durante muito tempo procurando um homem perfeito que nunca chegou. Porque tá cheio de mulher vampira assim, mas cheio. O que tem de mulher hoje que já tá entrando nessa fase aí, que de 25 a 32 anos aí, que tá esperando o cara perfeito, né? As que já estão com 32, 33 já estão nessa de procurar os prêmios de consolação. É aquela mulher que viu que não vai conseguir o super herdeiro, ela tá se contentando agora com um pequeno empresário, né? Com promotor, com juiz, né? Os caras aí de 20, 30 mil, que também são extremamente difíceis, né? Então e depois elas vão baixando o nível cada vez mais, né? Para chegar na Highlight Zone mesmo, eu acho que só quando elas tiverem uns 90 anos de idade, né? Porque o tanto de emoção que essas mulheres viveram aí, só os 30 anos são suficientes, não. Então, assim, né, não salve essas mulheres, deixem elas ficarem sozinhas, porque elas escolheram isso para elas, tá? Isso aqui não se trata de apologia à solidão, à depressão, nem nada, porque isso é consequência das escolhas delas, tá? Não, porque esses homens, diversos homens, tá, quiseram algo com essas gurias quando elas foram novas, elas não quiseram, rejeitaram eles. Então, assim, não seja o prêmio de consolação,
né? Se você for casar, namorar e tudo mais, você tem que ser o prêmio, você tem que ser o cara que essa mulher realmente vai admirar, assim, por mais que é até difícil o cara se imaginar, pensando, como é que é impossível agradar as mulheres modernas, mas enfim, essa é para quem quiser isso aí, tá? Você sempre tem que ser o prêmio, a tua mulher tem que gostar muito mais de você do que você gosta dela, né? Isso aí o canal do Bruno de Social Arts, ele tem uma abordagem melhor nesse aspecto aí sobre polo passivo, polo ativo, né? Quem que doa mais, quem que tá se sofrendo mais a relação, quem gosta mais, então o canal dele tem mais conteúdo acerca disso, né? Mas eu endosso a mensagem dele, você tem que ser, nunca pode ser a parte mais apegada, né? Então essa questão do prêmio de consolação é algo muito triste mesmo, porque mesmo diante de, às vezes vai chegar, você vai ficar com aquela menina que você sempre sonhou, só que vai ser com ela com 31, 32 já, e aí você vai ficar com ela e você vai ver que nem é tudo aquilo lá, né? Seja em termos sexuais ou até mesmo a companhia dela, que vai ser uma pessoa que vai estar completamente destruída já, e vai ser aquilo lá com aquele poema do Manuel Bandeira, né? Que você, às vezes você vai pensar, ela vai pensar muito mais que você isso, mas você também pode pensar às vezes. A famosa, o Manuel Bandeira tem uma frase muito emblemática que é: uma vida inteira que poderia ter sido e não foi. E não foi justamente porque ela ficou escolhendo demais, né? E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de falar do texto que eu vi no Instagram que um sujeito aí, um coach de relacionamento desses que fica iludindo mães solteiras, mulheres solteiras que sonham com o marido rico, com o amor perfeito, com a conexão ideal e não sei o que, né, com o presente de Deus. O cara ele fez um texto falando que existem dois tipos de amores na vida, né? Que é o amor da vida, né, que é aquele lá que nunca vai acontecer, que geralmente é o cara que traz imensas emoções para as mulheres, ou seja, o cafajeste rico que come ela e vaza, esse é o amor da vida, né? E tem o amor para a vida, né? O amor para a vida, que né, ele coloca daí essa outra preposição, né, o pra, ao invés do da, no qual é o amor no qual é leve, é tranquilo, ou seja, é o trouxa, bobão, beta provedor que tem que aceitar a bagagem emocional da mulher. Esse texto deu quase 100 mil likes, né? Você só vê nos comentários amiga marcando amiga, né? Tudo encalhada, senta nos perfil, mamãe de Heitor, mamãe de Enzo, né? Apaixonada pela vida, viagens, aquelas biografia bosta pra caramba que só mulher encalhada de Instagram sabe fazer, né? Então assim, esse texto é uma aberração, porque ela fala pra mulher, ó, o cafajeste rico lá se aproveita bem com ele, tá? Sexo casual, ele não vai, esse cara não vai te assumir, de fato não assume, né? E daí quando daí você cansar dessas emoções, dessas reviravoltas, dessas maluquices, noitadas, aí você arruma um amor pra vida, que é aquele tranquilo, leve, que cuida de você, né? Ou seja, o bobão provedor. Só que esse cara do texto só esqueceu de falar uma coisa para essas mulheres, tá? Os betas aí, eles estão acordando, tá? Principalmente os betas aí que tem algum valor aí, que tem uma renda legal, né? Que tem um corpo legal, que estão se desenvolvendo, tá? E não vai ter beta provedor de bom nível para todas não, tá? Então esse sujeito só esqueceu de falar isso, que os homens estão acordando e o holocausto das encalhadas é inevitável, tá? Um forte abraço a